Olá, alunos! Em razão da pandemia que nós estamos enfrentando, infelizmente nós não poderemos nos encontrar pessoalmente. Em razão disso, estou gravando a aula para que nós não percamos o conteúdo. Bom, e nessa aula nós trataremos do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS, que é um imposto de competência dos estados. E assim como todos os impostos de competência estadual, ele está previsto ali no artigo 155 da Constituição Federal, mais especificamente no artigo 155, inciso 2, e nos parágrafos do artigo 155, do parágrafo 2º até o parágrafo 5º desse artigo. E quando nós tratamos do ICMS em âmbito nacional, além da Constituição Federal, nós trabalhamos também com a Lei Complementar número 87 de 96, que é a conhecida Lei Candir. A Lei Candir, ela traz para a gente as normas gerais do ICMS. A Lei Candir vai estabelecer as normas gerais desse imposto. Então, é evidente, por ser um tributo estadual, cada um dos estados terá competência para instituir as suas próprias normas. Então, nós teremos leis ordinárias em cada um dos estados e no Distrito Federal também, porque, como nós já vimos em outras oportunidades, todos os tributos de competência estadual e municipal também são de competência do Distrito Federal. Então, cada um dos estados, o Distrito Federal, terá ali a sua lei ordinária própria, instituindo o tributo, terão os seus decretos, terão as suas regulamentações internas, enfim. Mas todas essas normas estaduais devem seguir as diretrizes da lei ordinária número 87 de 96, que traz aí as normas gerais do direito tributário para o ICMS. Bom, então, vamos então até a Constituição Federal para que nós saibamos quais são as hipóteses de incidência desse imposto, do ICMS. O artigo 155, lá no inciso 2, ele traz para a gente 3 hipóteses de incidência do ICMS. Então, se nós lermos lá o artigo 155, inciso 2, ele vai dizer que compete aos estados instituir impostos sobre... Aí vamos lá. Primeiro, sobre operações de circulação de mercadoria. 2, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E 3, prestação de serviço de comunicação. Então, o inciso 2 do artigo 155, ele traz para a gente 3 hipóteses de incidência do ICMS. Mas muito cuidado, por quê? Porque não são só essas 3 hipóteses de incidência que nós temos desse tributo. O próprio artigo 155, ele traz nos parágrafos mais outras 2 hipóteses de incidência. Lá no parágrafo 3º, ele diz para a gente que também incide o ICMS sobre as operações relativas à energia elétrica. Então, a prestação de serviço de energia elétrica também tem a incidência do ICMS. E no parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, nós temos que o ICMS ele incide também sobre as importações de mercadorias. Então, o importador também paga o ICMS, certo? Então, são 5 hipóteses de incidências. Operações relacionadas à circulação de mercadoria, prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestação de serviços de comunicação, operações relativas à energia elétrica e importação de mercadorias, certo? Então, vamos tratar cada uma dessas hipóteses de incidência separadamente para que nós estudemos as peculiaridades de cada uma delas. Bom, primeiro, com relação às operações de circulação de mercadorias, muito cuidado, por quê? Porque não é a mera circulação de mercadorias que enseja aí a cobrança do ICMS. Então, muito cuidado, a Constituição Federal ela traz para a gente o seguinte, que incide o ICMS sobre as operações de circulação de mercadoria. Então, essa palavrinha operações
que a Constituição Federal prescreve, são operações jurídicas, né? São operações comerciais, são operações, inclusive, que ensejam, né, a transferência de titularidade dessa mercadoria. Então não é qualquer circulação de mercadoria. Por exemplo, né, se um bandido ingressar num estabelecimento comercial e roubar mercadorias, ele, para sair com essas mercadorias do estabelecimento, ele vai circular com essas mercadorias, né? Essa circulação de mercadorias vai ensejar, né, a cobrança do ICMS? Evidente que não. Evidente que não. Por quê? Porque não teve uma operação comercial, não teve uma operação jurídica nessa situação, né? Da mesma forma, se uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo, ela circula com a mercadoria, ela transfere a mercadoria de um estabelecimento de sua titularidade para outro estabelecimento da sua titularidade, por exemplo, né, tira uma mercadoria do estoque da sede para levar para uma das suas filiais, né, tira de uma empresa para levar para outra, mas da mesma titularidade, também não enseja a cobrança do ICMS. Por quê? Porque não teve a transferência de titularidade. Então, nós temos que ter uma operação, né, comercial, uma operação jurídica, e que dessa operação jurídica, né, nós tenhamos a transferência de titularidade dessa mercadoria. Inclusive, essa situação ela foi inclusive objeto de súmula do STJ, né, a súmula número 116. O STJ já decidiu de que a mera circulação de mercadorias sem a transferência de titularidade não enseja a cobrança do ICMS, certo? Então, com relação às operações de circulação de mercadoria, essas são as observações que nós temos que tomar cuidado. Com relação à prestação de serviços, né, de transporte interestadual, intermunicipal, nós já estudamos, né, o Imposto sobre Serviços, né, o ISS, que é de competência lá dos municípios. E quando nós estudamos o ISS, nós já alertamos para essa situação, né? Quando nós temos a prestação de serviços, né, de transporte intermunicipal e interestadual, ou seja, entre um município e outro, passando da fronteira, né, de um município para o outro, ou interestadual, né, passando as fronteiras de um estado para o outro, nós temos a incidência do ICMS, né, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é de competência dos estados. Agora, quando nós temos, né, a prestação de serviço de transportes intramunicipal, né, dentro de um município em que esse transporte não sai de dentro do território, né, de um mesmo município, não ultrapassa as fronteiras, aí nós temos a incidência do ISS, Imposto sobre Serviços, né, que é de competência municipal. Então, muito cuidado para não confundir esses dois tributos, né, essas duas incidências tributárias. Então, é qualquer transporte, né, qualquer prestação de serviço de transporte que vai incidir o ICMS? Não, né, só vai incidir o ICMS quando a prestação de serviço de transportes for interestadual ou intermunicipal. Se for dentro de um mesmo município, nós não temos a incidência do ICMS, nós temos a incidência do ISS. Bom, e com relação à prestação de serviços de comunicação, né, com relação à prestação de serviços de comunicação, né, nós necessariamente, né, para que nós tenhamos aí uma prestação de serviço de comunicação, nós precisamos de um agente transmissor, né, de um agente receptor e também de uma mensagem transmitida nessa situação para que nós tenhamos aí a comunicação. Por exemplo, telefonia celular, né, nós temos um receptor, um transmissor e as mensagens sendo transmitidas, né? As TVs pagas, por exemplo, as TVs a cabo, né? Nós temos ali, para você que tem net, que tem TVA, Sky, enfim, as TVs pagas, nós temos um transmissor, nós temos um receptor
e nós temos uma mensagem sendo transmitida, né? A programação que você está assistindo na televisão. Bom, e por que nós falamos em TV paga? Né? Porque a gente, no final dessa aula, nós vamos tratar de todas as imunidades referentes aí ao ICMS, mas nós temos uma imunidade específica, né, nesse serviço de comunicação, que é a imunidade para TVs abertas, TVs e rádios, né? TVs e rádios que são transmitidos de forma gratuita, né? Então a TV aberta, o rádio aberto, aqueles que você pode acessar sem precisar pagar por uma assinatura, né? Sem que você precise desembolsar um valor para ter acesso a essas a programação dessas TVs, nós temos na Constituição Federal nós temos imunidades com relação ao ICMS comunicação. Então, essa prestação de serviço de comunicação não sofre a incidência do ICMS, certo? Nós temos uma imunidade prevista na Constituição, né? Uma imunidade prevista na Constituição é até uma redundância, né? Como nós já falamos em outras oportunidades, toda imunidade ela vem prevista na Constituição Federal, né? Sempre que nós temos uma hipótese de não incidência tributária, né, constitucionalmente qualificada, ou seja, prevista na Constituição, né, sempre que a Constituição Federal ela impede que determinada situação sofra a incidência de um tributo, nós temos, né, uma imunidade. Então, toda imunidade, evidente, vem prevista na Constituição Federal, e a Constituição Federal, então, ela impede a incidência do ICMS sobre essa prestação de serviço específica, né, sobre o serviço de comunicação para as TVs abertas e rádios também, que são transmitidos de forma gratuita, certo? Bom, com relação ainda à prestação de serviço de comunicação, tá? O STF ele já decidiu em algumas oportunidades, então, e já foi objeto até de, inclusive de súmula, né, do STJ, STJ, a súmula 350, a súmula 334 do STJ, tratam daquelas situações em que nós temos uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço meio para que o serviço de comunicação possa ser efetivado. Por exemplo, o STJ já decidiu que os serviços de provedor de internet, eles não são um serviço de comunicação em si, é uma prestação de serviço meio que possibilita a comunicação pela internet, mas não que o serviço de provedor em si seja o serviço de comunicação, né? Da mesma forma, né, a prestação de serviços de habilitação de telefonia celular, não, o STJ já decidiu, né, a súmula 350 do STJ, já decidiu que a habilitação de um celular não é efetivamente, né, a prestação de serviço de comunicação. É um serviço meio que possibilita, né, o serviço de comunicação via telefonia celular. Então, só incide, né, o ICMS sobre a prestação de serviço fim de comunicação, e não aquelas prestações de serviço meio, né, que possibilitam a comunicação, que viabilizam a comunicação. Bom, com relação à prestação de serviço de energia elétrica, né, o STJ também, por meio da súmula 391, estabeleceu que só pode incidir o ICMS sobre a energia elétrica efetivamente consumida, e não sobre a energia elétrica contratada, por exemplo. Por quê? Porque existem algumas situações, principalmente quando nós tratamos de indústria, né, quando nós tratamos de empresas que utilizam, né, essa prestação de serviço em larga escala, essas empresas elas acabam contratando um pacote, né, de quantidade, né, de energia elétrica para que seja entregue, né, na sua produção, né, das distribuidoras, das transmissoras de energia elétrica. Então elas firmam contratos realmente, né, para a entrega de uma determinada quantidade de energia elétrica,
nas dependências dessas instituições. E o que ocorre é que o fisco, ele geralmente tributava o contrato como um todo. Ele tributava o pacote todo, né, contratado pelas empresas. E o STJ já decidiu que ele não pode tributar, né, o pacote contratado de energia elétrica. O que ele deve tributar efetivamente foi aquela energia elétrica que foi efetivamente consumida pelo consumidor, né? Então, independente do quanto foi contratado, né, só pode incidir a tributação sobre a energia elétrica que foi efetivamente consumida. Bom, e com relação aos importadores, né, de mercadoria, o que nós temos que ter em mente é que a Constituição Federal ela trata a incidência do ICMS para os importadores de uma forma geral. Ou seja, não importa se o importador é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se ele importou a mercadoria com a finalidade de comercializar essa mercadoria, né, se ele é um importador habitual ou não é um importador habitual. O que a Constituição Federal diz é o seguinte: na importação de mercadorias, independente se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se ele é um importador habitual, se ele importou com a intenção de comercializar ou não, vai incidir o ICMS. E isso destoa daquilo que a gente já conversou a respeito das operações, né, de circulação de mercadoria. Por quê? Porque só pode incidir naquela primeira situação, né, aquela primeira hipótese de incidência de operações sobre circulação de mercadorias, só pode incidir o ICMS se a pessoa que está vendendo a mercadoria, que está comercializando a mercadoria, for um comerciante habitual, ou seja, tiver como sua atividade econômica a comercialização de mercadorias, né, ou se também, né, se essa pessoa que estiver vendendo a mercadoria estiver operacionalizando uma quantidade, né, um volume muito alto dessa mercadoria que possa indicar um intuito comercial. Então, para as operações de circulação de mercadoria, né, o sujeito passivo, aquela pessoa que está vendendo, que é o comerciante, ele deve ser um comerciante habitual para incidir o ICMS. Eu, por exemplo, né, não sou um comerciante. Se eu tiver um tênis na minha casa que eu não uso mais, ou eu comprei um tênis, mas eu não gostei do tênis, não serviu muito bem para mim, e eu quero vender esse tênis para um terceiro. Eu posso vender? Posso. Vai incidir o ICMS? Não, porque eu não sou um comerciante habitual, eu não sou uma pessoa que trabalha com isso. E vender um tênis, né, só uma unidade, não pode ensejar a cobrança do ICMS. Por quê? Porque não é uma quantidade que possa dar aí a impressão de que eu tenha um intuito comercial nessa relação. Eu estou vendendo uma única unidade, um único tênis, porque não me serviu ou porque eu não uso mais, enfim, mas eu não tenho a intenção de viver dessa atividade. Então, mas para a importação, essa ideia não funciona, né? Por quê? Porque isso a Constituição Federal inclusive deixou bem claro, né? A Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, diz que o importador, seja ele pessoa física, jurídica, sendo ele comerciante habitual ou não, vai ter que pagar o ICMS na importação, tá? Então, muito cuidado, por quê? Porque na importação não funciona aquela ideia de operação de circulação de mercadorias que nós vimos lá na primeira hipótese de incidência. Certo? Vai incidir para todo mundo que importar tem que pagar o ICMS, certo? Bom, então vamos partir agora, né, a hipótese de incidência, né, como a gente já vem conversando em outras aulas, a hipótese de incidência é o critério material do tributo, né, do ICMS. Vamos partir agora para o critério temporal, né, quando é considerado ocorrido, né, o fato gerador do ICMS.
E o critério temporal, né, do ICMS a gente consegue verificar no artigo 12 da Lei Complementar 87 de 96, né, a Lei Candir traz ali no artigo 12 as situações, os momentos em que considera ocorrido o fato gerador do tributo. Então, de modo geral, né, nós temos diversas situações lá no artigo 12, mas de modo geral, né, nas operações de circulação de mercadoria, nós temos a incidência do tributo, né, considerado ocorrido o fato gerador do tributo, no momento da saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Então, quando tem a saída da mercadoria do estabelecimento, né, quando efetivamente ocorre a circulação da mercadoria, é que é considerado ocorrido o fato gerador do tributo, certo? E com relação às prestações de serviço, né, quando elas se iniciarem, evidente, aqui dentro do Brasil, é no momento da prestação de serviço, né? No momento em que ocorre a prestação de serviço. Agora, se essa prestação de serviço ela se inicia no exterior, né, é considerado ocorrido o fato gerador no momento em que ela se encerra, né, em que ela se encerra aqui no Brasil, quando essa mercadoria, quando essa prestação de serviço ela é efetivamente prestada aqui dentro do nosso território. Então, uma prestação de serviço de transporte, por exemplo, se iniciou no exterior, é considerado ocorrido o fato gerador no momento em que ela se encerra aqui em território nacional. Tá? E com relação à importação, é considerado ocorrido o fato gerador no momento do desembaraço da mercadoria. Então, no momento do desembaraço aduaneiro, é considerado ocorrido o fato gerador, que é no momento em que a gente considera essa mercadoria internalizada, né, dentro do nosso território. Bom, então vamos partir agora para outro critério, critério espacial, né, onde é considerado ocorrido o fato gerador do ICMS. Bom, com relação, em regra, né, o critério espacial, né, onde é ocorrido o fato gerador do tributo, ele está previsto ali, né, no artigo 11 da Lei Complementar 87. E em regra, né, quando nós tratamos do critério espacial para as operações de circulação de mercadoria, nós consideramos ocorrido, né, o fato gerador no local onde essa mercadoria estava estabelecida, né, no momento em que ocorreu a operação. Então, é no local onde está o estabelecimento, né, onde se encontra a mercadoria, no momento da operação. Então, no momento em que ocorreu a venda, onde é que estava essa mercadoria, da onde que ela saiu, né, é lá que é considerado ocorrido o fato gerador. Mas nós temos, evidente, a Lei Complementar 87, ela traz diversas exceções também. Né? A título de exemplo, né, quando nós trabalhamos com o ouro mercadoria, né? O ouro realmente, o ouro mineral, é considerado ocorrido o fato gerador, por exemplo, no local onde foi extraído o ouro. Né? Então, claro, evidente, né, nessa primeira... na extração do ouro, né? Quando o ouro é extraído, né? Então é considerado ocorrido o fato gerador naquele local onde o ouro foi extraído. Claro, nas demais, né, se esse ouro, claro, essa pedra de ouro, ela for vendida para outro estado, depois for vendida para outro local, nas demais operações, é evidente, né, o fato gerador é considerado ocorrido onde estava o ouro, né, naquela mercadoria, no momento da transação. Mas no momento da extração do ouro, né, é considerado ocorrido o fato gerador no local onde ele foi extraído. Bom, e tem diversas exceções ali na lei complementar, né, no artigo 11, referente à circulação de mercadorias. Essa é apenas uma delas. Com relação à prestação de serviço de transporte, né, em regra, é considerado ocorrido o fato gerador, né, onde se iniciou a prestação de serviço. Onde se iniciou a prestação de serviço é onde é considerado ocorrido o fato gerador. No entanto, né, como nós já dissemos, se essa prestação de serviço, né, se esse
a prestação de serviço de transporte se iniciou no exterior, né, nós vamos ter aí o local onde é considerado ocorrido o fato gerador, onde essa prestação de serviço se encerrou, certo? Bom, com relação a prestação de serviço de comunicação, é considerado ocorrido o fato gerador no local onde é realizada a cobrança dessa prestação de serviço. Então, onde é considerado ocorrido o fato gerador? Onde foi realizada a cobrança. Por quê? Porque as empresas de comunicação, muitas vezes, elas estão, né, estabelecidas num determinado local, mas elas podem prestar o serviço, né, daquele local em todo o canto do Brasil. Então, é considerado ocorrido o fato gerador onde está o consumidor, né? Onde é realizada a cobrança dessa prestação de serviços, certo? E da mesma forma, né, a prestação de serviço de energia elétrica é considerado ocorrido no local onde é adquirida, né, a energia elétrica, né? Onde ela é consumida, é considerado ocorrido o fato gerador. E nas importações é considerado ocorrido o fato gerador no domicílio do importador. No domicílio do importador é onde será considerado ocorrido o fato gerador do ICMS, no caso das importações. Então, onde é que está estabelecido o importador, né? Onde é que ele está domiciliado, é lá que é considerado ocorrido o fato gerador. Bom, vamos partir agora para o critério pessoal, né? Vamos trabalhar agora com a sujeição passiva, né? Quem são os sujeitos passivos do ICMS? A gente já viu que sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável tributário, né? O contribuinte é aquele que efetivamente realiza, né, pratica o fato gerador. E o responsável tributário é aquela pessoa que a lei indica como responsável, né, que a lei indica como responsável, mesmo sem ter praticado o fato gerador. É evidente, a gente já conversou, né, o responsável tributário ele tem sempre que ter uma ligação com o fato gerador, né? Não pode ser escolhido uma pessoa aleatória para pagar o tributo, tem que ter uma relação. Mas o que nós vamos tratar aqui é do contribuinte, né? Quem a lei considera como sendo o contribuinte do ICMS. Então, a sujeição passiva nós encontramos no artigo 4º, né, da Lei Complementar 87. A Lei Complementar 87 ela vai trazer lá no artigo 4º os sujeitos passivos, né, os contribuintes desse tributo. Bom, e para começar, lá no caput, né, do artigo, diz que é considerado, né, como contribuinte, né, nas operações de circulação de mercadorias, aquele comerciante habitual, né, o comerciante habitual, aquela pessoa que exerce habitualmente, né, a atividade econômica de comercializar mercadorias, que circula mercadorias de forma habitual. Então, o comerciante habitual, né, no caso da circulação de mercadorias, ou aquela pessoa, né, que transacione um volume, né, que se caracterize com um intuito comercial. Então, se uma pessoa, mesmo que não seja um comerciante habitual, né, em uma situação ou outra, está transacionando um volume muito alto de uma determinada mercadoria, pode ser considerado como o contribuinte do ICMS, né, sobre circulação de mercadorias. Tá? E da mesma forma, né, o prestador de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e o prestador de serviço de comunicação, né, aquele que exerce essa atividade de forma habitual ou que eventualmente venha realizar transações num volume que é considerado aí como com intuito comercial, certo? Bom, com relação à prestação de energia elétrica, é considerado o contribuinte evidente, né, o prestador dos serviços. E no caso da importação de mercadorias, o importador. Então, independente de quem seja, independente se é importador habitual ou não, se ele adquiriu com intuito comercial ou não, o importador, né, não precisa ser habitual,
não precisa ter absolutamente nenhuma característica específica. O importador, sendo pessoa jurídica, pessoa física, vai ser considerado o contribuinte do tributo. Certo? Então, e vamos agora... com relação à sujeição passiva ainda, a Constituição Federal, ela trata, lá no artigo 155, né, no parágrafo 2º, ela trata da possibilidade, né, de substituição tributária para o ICMS. O que é substituição tributária? O que é esse instituto, né, da substituição tributária? A substituição tributária, ela se caracteriza, né, pela eleição de uma das pessoas da cadeia comercial como sendo o contribuinte do tributo para todo o restante da cadeia. Então, como é que funciona? Né? Geralmente, né, quando nós temos aí a circulação de mercadorias, fica mais fácil de nós visualizarmos essa situação. Geralmente nós temos um industrial, né, vamos tomar como exemplo essa situação, temos um industrial que industrializa uma determinada mercadoria. Esse industrial, vamos supor que ele venda, né, essa mercadoria para um distribuidor. Né? Esse distribuidor, ele vende para um comerciante e esse comerciante vai vender para o consumidor final. Então, nessa relação, nessa cadeia comercial, nós conseguimos visualizar pelo menos 3 fatos geradores do ICMS. Né? O industrial vendendo para o distribuidor, uma ocorrência do fato gerador. Né? Aqui nós temos um fato gerador de circulação de mercadorias. Do distribuidor para o comerciante nós temos um outro fato gerador, então um segundo fato gerador do tributo, e do comerciante para o consumidor final nós temos um outro fato gerador. Então nós temos 3 fatos geradores aqui do ICMS. O fisco, né, para facilitar a arrecadação, para evitar inclusive sonegação fiscal, o que ele pode fazer é eleger uma pessoa dessa cadeia toda para recolher o tributo, e aí o restante da cadeia não precisa mais recolher. Né? É considerado ocorrido o fato gerador, mas sem a incidência efetiva do tributo, né? Sem precisar pagar o tributo. Então, por exemplo, a legislação ela pode dizer o seguinte: o industrial é considerado como o substituto tributário para todo o restante da cadeia. Então, só o industrial paga e o restante da cadeia não tem a incidência mais do ICMS. Né? Nós vamos ter, claro, os fatos geradores ocorrendo, mas a cobrança efetiva do ICMS ocorreu uma vez só e o pagamento ocorreu uma vez só lá no industrial, certo? Então, a Constituição Federal permite que o ICMS, né, eleja uma única pessoa de toda a cadeia comercial para pagar o tributo por todas as outras. Por exemplo, no caso de combustíveis. Nos combustíveis nós temos ali, geralmente, né, o distribuidor do combustível como sendo o substituto tributário de todo o restante da cadeia, né, a refinaria, enfim, nós temos aí a possibilidade de eleger um único contribuinte para arrecadar o tributo de uma vez só, e aí o restante da cadeia não precisa mais pagar. Tem a incidência, né, tem a ocorrência do fato gerador, mas não tem o pagamento do tributo. Bom, então vamos partir agora, encerramos, né, o critério quantitativo do ICMS. Nós temos agora... desculpa, né, vamos falar também, né, aproveitando essa situação, né, o ICMS, né, a Constituição Federal determina que o ICMS seja um tributo não cumulativo, ou seja, né, o ICMS, né, nós temos o que nós chamamos de princípio da não cumulatividade do ICMS. Alguns tributos, a Constituição Federal, ela atribui, né, essa característica de não cumulatividade. O ICMS é um deles. Lá no artigo 155 nós temos, né, nos parágrafos, nós temos ali a determinação de que o ICMS necessariamente será
um tributo não cumulativo. O que quer dizer, né, o princípio da não cumulatividade? O que quer dizer um tributo ser não cumulativo? Né? Quer dizer, né, que o contribuinte do tributo ele tem a possibilidade de compensar os valores pagos, né, pelos contribuintes da cadeia anterior a ele. Então, todo tributo que foi pago anterior, né, ao contribuinte, né, na cadeia anterior desse contribuinte, ele vai poder se utilizar dos créditos tributários e realizar a compensação com os valores que ele deve pagar de ICMS. Né? Então vamos exemplificar, né, para que fique mais clara a não cumulatividade. Vamos tomar como exemplo aquela situação que nós falamos, né? O distribuidor, por exemplo, vendendo para o comerciante e o comerciante vendendo para o consumidor final. Então, a não cumulatividade, ela permite, né, a compensação daquilo que já foi pago pela cadeia anterior. Permite a compensação daquilo que já foi pago pela cadeia anterior, né, pelo contribuinte anterior. E de que forma que isso se materializa? Se materializa por meio de créditos e débitos, por meio de créditos tributários. Então, vamos supor o distribuidor, né, vendeu para o comerciante. Vamos supor que quando ele vendeu, né, essa mercadoria para o comerciante, dessa venda resultou um ICMS a pagar, né, para o distribuidor de R$100. Então, o distribuidor ele teve que pagar R$100 a título de ICMS. Quando ele vende essa mercadoria para o comerciante, o distribuidor pagou R$100, o comerciante vai fazer o quê? Ele vai se creditar desses R$100. Então, o distribuidor pagou R$100 para o fisco, né? Quando ele pagar esses R$100 para o fisco, vai ter destacada na nota fiscal dele ali que ele pagou R$100 de ICMS. Né? A incidência de ICMS para aquela venda foi de R$100. O comerciante ele vai se creditar desses R$100. Ele vai abrir uma conta, né? São contas contábeis que nós chamamos, conta crédito, e ele vai ter uma conta débito também depois quando ele vender. Então ele vai ter uma conta crédito que ele vai colocar lá, mais R$100 de crédito para mim. E aí quando o comerciante vender essa mercadoria, vai ter a incidência do ICMS também, né? Então vamos supor que quando ele vendeu essa mercadoria, teve a incidência de R$150 de ICMS. Então ele tem um débito de R$150. Mas ele vai pagar R$150 para o fisco? Não, ele vai ter a possibilidade de realizar a compensação. E que compensação? Do crédito que ele teve, né, com aquilo que foi pago pela cadeia anterior, por aquilo que foi pago pelo distribuidor já, então R$100, com o débito que ele teve quando ele vendeu essa mercadoria para o consumidor final. Então, realizando a compensação, quanto é que vai sobrar? R$50, né? 100 menos 150, vai sobrar R$50 para ele pagar para o fisco. Então ele vai ter que pagar 100% do que gerou ali na nota fiscal de débito para ele? Não, ele vai realizar a compensação com os créditos que ele que ele tem, né, das cadeias anteriores, certo? Então o ICMS é um tributo necessariamente não cumulativo, segue o princípio da não cumulatividade. Certo? Agora sim, encerramos, né, o critério quantitativo, né, do ICMS e vamos seguir agora para algumas características, né, para algumas características específicas desse tributo previstas na Constituição Federal. Bom, primeiro vamos tratar da seletividade. Tá? A Constituição Federal ela diz que o ICMS ele pode ser um tributo seletivo. Né? Vocês devem lembrar, quando nós estudamos o princípio da isonomia, né? Quando nós estávamos tratando ali no semestre passado, né, dos princípios constitucionais, nós tratamos lá do princípio da isonomia. Né? E nós estudamos que uma das ferramentas, né, para
que nós possamos ali, tentar atingir, né, uma isonomia, uma igualdade tributária, é a seletividade, né? E a Constituição Federal ela prevê, né, a seletividade para alguns tributos, né? Bom, primeiro, o que é, né, o princípio da seletividade, né? Vamos relembrar o que é o princípio da seletividade, né? A seletividade ela exige, né, que quanto maior for a essencialidade, né, de um determinado produto ou de um determinado serviço, né, quanto mais essencial ele for, quanto mais necessário para a nossa vida ele for, menor será as suas alíquotas, né? Menores serão as suas alíquotas. Ou seja, menor será a carga tributária incidente sobre esse produto. Por quê? Porque mais gente, né, vai consumir. Então, para diminuir, para tornar esse produto ou esse serviço mais acessível, né, para a população, reduz, então, a carga tributária sobre ele. E quanto mais supérfluo, né, quanto menos necessário, quanto mais supérfluo ou quanto mais nocivo para a saúde, né, quanto mais fizer mal para a nossa saúde, esse tributo, né, essa alíquota, ela será mais alta. Então a alíquota será mais alta para aqueles produtos que forem mais nocivos, por exemplo, como cigarro, como álcool, né, ou produtos que forem mais supérfluos, né, que forem menos necessários, né, como produtos, por exemplo, de beleza, né, estética. Então, quanto mais necessário, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo ou mais nocivo, maior será a alíquota do tributo. Então, a Constituição Federal, ela prevê que para o IPI, né, aquele imposto sobre produtos industrializados, a seletividade ela será obrigatória. Deve necessariamente respeitar a seletividade. Agora, quando nós tratamos do ICMS, a Constituição Federal ela fala em pode ser seletivo. Ou seja, a Constituição Federal ela não obriga que seja. O que ela diz é recomendo que seja seletivo, certo? Então, a Constituição Federal ela prevê a seletividade para o ICMS? Sim e não, né? Ela diz que pode ser seletivo, mas não obriga que seja, certo? Então, o princípio da seletividade está presente no ICMS, mas não é obrigatório, certo? Bom, e para finalizar, vamos tratar das imunidades tributárias, né? As imunidades tributárias, né, o que são imunidades são as não incidências, né, de tributo constitucionalmente qualificadas. Então, sempre que a Constituição Federal impede a incidência de um tributo sobre determinada situação, né, sobre determinada situação, bens ou pessoas, nós temos a imunidade tributária, certo? E a Constituição Federal, especificamente, né, para o ICMS, nós temos, evidente, né, todas aquelas imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal se aplicam ao ICMS, porque o ICMS é um imposto, né? Agora, nós temos imunidades específicas, né, específicas para o ICMS, que estão previstas lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, lá no parágrafo 2º, inciso 10, nós temos 4 imunidades específicas para o ICMS, né? A primeira delas é com relação à exportação. Então, quando nós exportamos uma mercadoria ou quando nós exportamos um dos serviços, né, que tem incidência do ICMS, não vai ocorrer a incidência desse tributo. Porque a gente já conversou algumas vezes, né, que a Constituição Federal, ela geralmente acaba imunizando, né, a incidência tributária sobre as importações, porque é benéfico para a nossa economia, né? A Constituição Federal quer incentivar realmente essa atividade, a exportação de produtos, né, para os produtos e serviços brasileiros se tornarem mais competitivos no exterior e para que nós tenhamos um volume muito maior de exportação, que isso favorece, né, a nossa balança comercial. Então essa é a primeira imunidade, né, específica do ICMS prevista lá no inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 155. A segunda é com relação à comercialização, né, de petróleo, lubrificantes e energia elétrica e combustíveis, né, interestaduais. Então, as operações interestaduais, né, de petróleo, combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, nós temos a
imunidade tributária. Então, quando é realizada uma comercialização, né, de um estado para o outro desses produtos, né, desses serviços, nós não temos a incidência do ICMS. A terceira imunidade que nós temos nesse dispositivo é a imunidade com relação ao ouro ativo financeiro, né? A imunidade do ouro ativo financeiro. Então, nós já falamos do ouro, né, anteriormente, quando nós tratamos do critério espacial, né? O ouro materializado, né, o ouro mineral, ele tem a incidência, sim, de ICMS. O que não tem a incidência de ICMS é o ouro financeiro, é aquele que você transaciona sem a compra efetiva, né, do material. Você compra e vende papéis, né, ativos financeiros do ouro mesmo, como se você estivesse comprando e vendendo dólar no mercado financeiro e não em espécie, o ouro em espécie. Você está transacionando única e exclusivamente ali um ativo financeiro. Esse ativo financeiro não tem a incidência do ICMS. Por quê? Porque a própria Constituição Federal vai dizer o seguinte, ele é imune ao ICMS, não tem ICMS. Por quê? Porque incide um outro imposto, que é o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto de competência federal, né, da União, certo? Bom, e a última imunidade que nós temos é com relação, que nós já tratamos, inclusive que nós já falamos dela anteriormente, quando nós estávamos falando lá das hipóteses de incidências, né, das hipóteses de incidências tributárias, é a imunidade relativa à prestação de serviço de comunicação das TVs abertas, né, e das emissoras de rádio que tem a transmissão de forma gratuita. Então, se a TV ela é transmitida de forma gratuita, que você não precisa pagar, né, uma TV por assinatura, para que você tenha acesso, né? A TV aberta e as emissoras de rádio também que sejam gratuitas não têm a incidência do ICMS, estão imunes desse tributo, certo? Bom, então nós tratamos, né, de forma geral esse tributo ICMS. O ICMS é um dos tributos mais complexos, né, que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, que nós temos no nosso sistema tributário nacional, mas essas são as considerações gerais do ICMS, né, e aguardo vocês, né, qualquer dúvida podem mandar também se ficou alguma dúvida com relação à matéria, se vocês tiverem algum comentário, algumas considerações a fazer, podem enviar e nós continuamos então numa próxima oportunidade com os tributos federais. Até logo!